Morrer às vezes é difícil, mas a morte vem fácil. Eu tinha apenas 15 anos, e naquela idade a vida parecia infinita, como se cada instante fosse uma promessa de eternidade. Aos 15, não se pensa na fragilidade do corpo, na possibilidade da morte ou no peso das escolhas. Vive-se apenas o momento, e o momento daquela noite parecia inocente. Eu e meu amigo Ron decidimos sair para beber em uma cidade vizinha. Era uma aventura, nada além disso. Um bar que servia menores de idade, um pouco de diversão proibida, a sensação de sermos maiores do que realmente éramos. Entramos no bar rindo, empurrados por aquela energia juvenil que transforma qualquer cenário em palco. O cheiro de álcool, fumaça e música misturava-se com a excitação de fazer algo arriscado. Lembro da sensação do primeiro gole, quente e amargo, descendo pela garganta como se fosse um passaporte para a maturidade. Mas a maturidade, aprendi depois, não está no que se bebe, e sim no que se compreende. Naquele momento, porém, éramos apenas adolescentes em busca de um gosto de liberdade. Quando o bar fechou, a noite ainda parecia ter muito a oferecer. Precisávamos voltar para casa, mas estávamos a quilômetros de distância, sem carona. Foi então que surgiu Richard. Ele era mais velho, tinha acabado de completar a idade legal para beber e, mais importante, possuía um carro. Para nós, aquilo era como encontrar um herói inesperado. Richard concordou em nos levar, e sem pensar duas vezes entramos no veículo. O carro dele era antigo, barulhento, mas transmitia uma aura de poder. Richard, orgulhoso, parecia querer mostrar que dominava a máquina e a estrada. A cada curva, acelerava mais, como se quisesse provar que nada poderia detê-lo. Nós ríamos, mas no fundo havia algo de inquietante. O silêncio da madrugada, a estrada deserta e o farol cortando a escuridão davam ao momento um ar de presságio. Eu sentia uma aceleração estranha dentro do peito, uma mistura de excitação e medo, mas não disse nada. Então, tudo aconteceu. A estrada terminou abruptamente. Em um cruzamento em T, Richard não percebeu a tempo. O carro não freou, não hesitou, simplesmente seguiu em frente como se desafiava a lógica. Por uma fração de segundos, senti o peso do veículo suspenso no ar. Era como voar. Mais um voo condenado. A cerca, de arame farpado que cercava o campo, não resistiu. O carro atravessou-a com violência, e logo depois veio a queda brutal contra o chão. O impacto foi indescritível. Minha cabeça foi arremessada contra o para-brisa. Senti o estalo seco, o vidro se quebrando, a pele se rasgando. Uma onda de dor atravessou meu corpo e, em seguida, veio o apagão. Não sei quanto tempo fiquei inconsciente. Sei apenas que, quando recobrei uma tênue noção de realidade, estava pendurado, desfigurado, sentindo o gosto metálico do sangue na boca. A escuridão me cercava, mas havia vozes distantes, confusas. Meus amigos tentavam reagir, buscavam ajuda. Um deles correu até a estrada em busca de socorro. Outro tentava manter Richard consciente. Eu, porém, já não sentia meu corpo como antes. Houve um momento em que percebi que estava morto. Não foi um pensamento lógico, mas uma certeza silenciosa. Senti meu corpo ser abandonado, como se fosse apenas uma casca vazia, sem importância. Não havia medo, apenas uma estranha aceitação. Quando dei por mim, estava em um hospital. Mas não da forma como estamos normalmente. Eu via meu corpo deitado em uma mesa, médicos e enfermeiras correndo em volta, tentando desesperadamente manter-me vivo. Eu, no entanto, não estava preso àquela carne ensanguentada. Flutuava acima, consciente, lúcido, sem dor. Era como se tivesse finalmente me libertado de um peso que nunca havia percebido carregar. Essa libertação trouxe uma paz indescritível. Não havia mais medo da morte, porque a morte já não existia. O corpo era apenas uma roupa velha que se rasgara. Eu era mais do que ele, sempre havia sido. Tudo que antes parecia essencial, respiração, batimentos, sensações físicas, agora era irrelevante.
Eu existia sem depender da carne, e essa existência era pura, clara, ampla. Consciência se expandiu. Não havia limites de espaço nem de tempo. Percebi, como um relâmpago de sabedoria, que a vida no corpo é apenas uma etapa, um breve aprendizado em meio a algo infinitamente maior. Vi que o sofrimento terreno não é um castigo, mas uma escola. Aprendemos pela dor, pela dificuldade, pela imperfeição. E quando a vida cessa, quando o corpo se desfaz, não resta vazio, mas continuidade. Eu não queria voltar. Isso se tornou claro em meu coração. A Terra me parecia um lugar de dores e limitações. E ali, naquela nova dimensão, tudo era liberdade. Mas o processo ainda não havia terminado. De repente, fui envolvido por uma luz. Não uma luz comum, mas algo vivo, pulsante, que irradiava amor absoluto. Era impossível descrevê-la com palavras humanas. Aquela luz não apenas iluminava, ela preenchia, abraçava, transbordava. Eu me sentia parte dela, e ao mesmo tempo distinguia sua presença como algo superior, divino. E então percebi que não estava sozinho. Ao meu redor havia outras presenças. Espíritos, consciências, seres que não possuíam forma física, mas que reconheci de imediato. Eram, de algum modo, parte de mim. Cada um deles trazia consigo uma história, uma vida anterior, e todos juntos compunham um mosaico de existências que, agora eu entendia, formavam a essência do meu ser. Não eram estranhos, eram versões de mim mesmo. A comunicação com eles não se dava por palavras. Não havia necessidade de sons. Bastava pensar, sentir, desejar, e tudo era compreendido. Uma troca direta de emoções e ideias, pura e instantânea. E o que mais se comunicava era amor. Um amor que não conhecia fronteiras, que não se limitava a laços de sangue ou convenções sociais. Era um amor universal, incondicional, que simplesmente existia, e do qual todos fazíamos parte. No meio desse encontro sublime, algo ainda maior se manifestou. 3 luzes se aproximaram, formando uma unidade impossível de descrever. Eram distintas e, ao mesmo tempo, uma só. Chamá-las de Trindade é o mais próximo que consigo, mas não havia religião ou dogma naquela experiência. Apenas a certeza de que aquela era a fonte suprema. Diante dessa presença, não havia julgamento no sentido humano. O que houve foi revelação. Revivi cada momento da minha vida, mas não como simples lembranças. Eu sentia de novo cada emoção, cada dor, cada alegria, não apenas minhas, mas também das pessoas que haviam sido afetadas por mim. Se eu havia ferido alguém, sentia a dor dessa pessoa. Se havia amado alguém, sentia o calor desse amor em duplicidade. Era como se cada ato ecoasse e eu fosse chamado a compreender o peso de cada escolha. Não havia condenação, apenas aprendizado. A mensagem era clara. Tudo que fazemos aos outros, fazemos a nós mesmos, porque, no fundo, somos um só. A Trindade também me mostrou visões da humanidade. Vi futuros possíveis, caminhos que poderíamos seguir. Alguns repletos de destruição e egoísmo, outros cheios de compaixão e evolução. E a chave para cada um desses futuros era sempre a mesma: o amor. Eu não queria voltar. Implorava em silêncio para permanecer ali, naquela plenitude. Mas a resposta da Trindade não era uma ordem, nem uma imposição. Era apenas amor. Um amor tão vasto que me deixava sem defesa. E, nesse amor, compreendi que ainda havia algo para viver na Terra, mesmo que eu não soubesse o que. Foi então que senti. Uma força me puxou, como um turbilhão sugando-me de volta ao corpo. Um som ensurdecedor de vácuo. A luz desaparecendo. O hospital, novamente. Abri os olhos. Respirei. Eu estava de volta. Mas nada seria igual. Eu trouxera comigo o conhecimento de que a vida não termina, de que o amor é a lei suprema, e de que cada ato carrega em si uma consequência que retorna a nós. Parte Cardíaca, desse conhecimento frequência foi velado. respiratória,
e como se saturação de tivesse sido oxigênio. guardado No para momento da ser trombose, eu revelado no estava tempo dormindo certo. deitado, em Ainda repouso. assim, E nessas ficou em mim a condições, o certeza. smartwatch registrou frequência morremos. cardíaca em torno de Apenas 160 mudamos de batimentos estado. por minuto. E, desde Frequência então, respiratória cada do batida do 27 meu incursões coração por me minuto lembra que e estou saturação de aqui oxigênio com uma de missão, 85%. mesmo que eu ainda não Parâmetros saiba totalmente completamente erráticos qual é. para alguém dormindo em repouso. Quando acordei, a cama estava ensopada de suor e aferi uma temperatura de 35º